O que é engenharia de alimentos? Não é tipo nutrição. E nossa, não é um curso para ensinar a construir utilizando os alimentos. Gastronomia? Não. De certa forma, o engenheiro de alimentos projeta o processamento de um alimento. A engenharia de alimentos realmente envolve conhecimentos para projetar a produção de um alimento, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem. Como? Eu vou te mostrar. Primeiro, ocorre a escolha da matéria-prima. Segundo, definição de todos os ingredientes. Terceiro, definição ou criação de um processamento. Quarto, escolha ou projeto dos equipamentos. Quinto, escolha ou criação de embalagens. Sexto, definição dos métodos de armazenamento e de transporte. E durante todas essas etapas, o engenheiro de alimentos garante e controla a qualidade do alimento. A maior atuação para o engenheiro de alimentos é nas indústrias de alimentos. Fora da indústria, o profissional pode atuar com auditoria, com criação e manutenção de normas e padrões que atendam à legislação daquele alimento. Comer é tão bom que nem mesmo percebemos todos os processos por trás da comida, não é mesmo? A engenharia de alimentos está por trás de todos esses processos. Você consegue imaginar a importância dessa profissão? Estima-se que, até 2050, será necessário um acréscimo de 60% na produção de alimentos para atender toda a demanda mundial. Este cenário aumenta a necessidade de ampliação da produção, aliada com a redução nas perdas, tanto em quantidade quanto em qualidade dos alimentos. O engenheiro de alimentos surge na busca por essa meta, acompanhando o alimento em seus momentos de produção, armazenamento, transporte e distribuição segura. Ou seja, esta engenharia se torna cada dia mais necessária e importante para o mundo inteiro. O curso de Engenharia de Alimentos oferece ao aluno uma formação comum a todas as engenharias, com o objetivo específico de formar um profissional capaz de aprimorar, explorar e criar alternativas para a indústria alimentícia e áreas relacionadas. É um curso de bacharelado, possui duração de 5 anos, onde os 2 primeiros anos são mais voltados para a parte de engenharia básica, com bastante uso de matemática, química e física. E, do 3º até o 5º ano, temos as disciplinas específicas para a engenharia de alimentos, que usam e abusam de matemática, química, biologia, bioquímica, microbiologia e física. Ainda na graduação, o estudante terá bastante tempo para aprimorar o seu conhecimento prático em diferentes laboratórios, como os de física, química, tecnologias de alimentos e procedimentos biológicos, além de aprender a manipular softwares para a execução de projetos. As áreas de atuação do engenheiro de alimentos são inúmeras, além daquelas reservadas aos engenheiros, como perícia e elaboração de laudos, existem áreas específicas para o especialista em alimentos. Assim, se você possui interesse nessa área, não tenha receio e busque entender ainda mais a sua futura profissão. Se tiver restado qualquer dúvida sobre este curso, entre em contato com o nosso PET. Mais informações na descrição deste vídeo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do evento Alimentando a Ciência.
Meu nome é Aniquele Hernandes, eu sou aluna do PET, Engenharia de Alimentos, da Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, e hoje iremos assistir a palestra sobre a importância, né, do controle biológico na agricultura, ministrada pela Aline Brandão Braga. A Aline estudou na primeira turma de Engenharia de Alimentos da UFO, campus Patos de Minas. Em seguida, ela fez mestrados na primeira turma do PPGA, e atualmente trabalha na Lallemand Plant Care. Durante a execução da palestra, fiquem à vontade para perguntar no chat, que iremos repassar as perguntas à palestrante ao término da palestra. Em seguida, faremos um sorteio, né, de acordo com a planilha de inscritos, onde cada participante terá um número. E para validarmos o sorteio, falaremos, né, o nome do participante e o mesmo terá que responder no chat comprovando a sua presença. O primeiro sorteado ganhará uma caneca, o segundo um chapéu e o terceiro uma bolsa. Esses 3 brindes foram fornecidos pela Lallemand Plant Care. E passo agora a palavra para a Aline. Aline, o PET Engenharia de Alimentos, agradece mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Aniquele, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, muito boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E hoje nós vamos falar, né, do tema, então, a importância do controle biológico na agricultura. Muito obrigada, Aniquele, né, pela apresentação, né? Assim como você disse, eu fiz a graduação na UFO, um mestrado também. E em 2018, eu apresentei, né, fiz a defesa do meu mestrado, cujo tema tem a ver com essa palestra de hoje, né, a importância do controle biológico. Então, o tema, né, do meu mestrado foi a microencapsulação de Conidia de Trichoderma asperelo, que é um fungo muito utilizado no controle biológico atualmente, em que eu estudei, né, uma técnica específica para fazer um processo de secagem do micro-organismo. Desde 2018, eu trabalho na Lallemand Plant Care, do Setor de Pesquisa e Desenvolvimento e Otimização de Processos. Bom, o nosso tema, né, de hoje, a importância do controle biológico na agricultura, ele é, de certa forma, bem amplo. Então, eu tentei colocar aqui, para explicar a vocês melhor, quais vão ser, né, os tópicos específicos que a gente vai falar com um pouco mais de detalhes aqui hoje, para vocês compreenderem melhor essa importância do controle biológico. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco com vocês da produção agrícola no Brasil, o uso de agrotóxicos e os problemas associados desses, né, nas lavouras brasileiras, a definição do controle biológico, né, o que é esse controle biológico, quais são os benefícios. Também vou passar para vocês um panorama geral para a produção de defensivos microbiológicos e, por fim, vou apresentar para vocês quais são os principais desafios do setor. Então, aqui eu coloquei algumas imagens e até uma manchete do jornal para vocês verem, né, e entenderem um pouco essa trajetória da agricultura brasileira. A gente fazer uma espécie de viagem ao passado para a gente entender o futuro e o presente também da agronomia brasileira. Então, aqui na primeira imagem, tem uma foto de 1952, e a legenda dela, né, olha que interessante, apenas 2% das fazendas no Brasil faziam uso de máquinas agrícolas. Então, assim, se a gente imaginar isso hoje, seria quase impossível ter a produção de alimentos que nós temos hoje com uma porcentagem tão baixa de máquinas agrícolas nas fazendas, né, nas plantações. Então, hoje, a gente vê como que o país evoluiu nesse setor agronômico. Segunda. Oi? Só te interrompendo um pouquinho, eu acho que você esqueceu de projetar a tela, e aí o pessoal não está vendo os slides. Você colocou em tela cheia? Ah, só um minutinho.
Vocês estão vendo agora? Agora sim. Pode continuar. Desculpa. Imagina. Eu tinha compartilhado. Deixa eu só passar aqui para a parte que eu estava. Então, aqui, né, pessoal, só falando quais seriam, né, as nossas abordagens de hoje, que é falar um pouco sobre a produção agrícola no Brasil, mostrar um pouco do uso dos agrotóxicos e os problemas relacionados ao uso deles, definições do controle biológico, um panorama geral para a produção de defensivos microbiológicos e quais são os principais desafios do setor atualmente. Então, aqui essas eram as imagens que eu estava comentando, desculpe por vocês não terem visto. Então, aqui na primeira imagem, é só uma foto mesmo de uma fazenda que foi tirada em 52, onde apenas 2% das fazendas brasileiras ainda faziam uso de máquinas agrícolas nas produções. E a segunda imagem aqui, de 57, uma foto tirada em João Pessoa, na Paraíba, mostrando que aqui, né, nessa época, a agricultura já era base da economia do estado e da região também. E essa manchete aqui do jornal é uma manchete de 68, do jornal Estado de São Paulo, relatando a escassez alimentar no Brasil. E a manchete era justamente sobre isso. O Brasil terá de multiplicar por 10 a sua atual produção de alimentos, ou será forçado a parar o surto da industrialização. Então, nessa época, né, na década de 60, já havia relatos, né, em jornais mostrando essa importância da produção e da produtividade de alimentos, como o Brasil precisava aumentar essa produtividade. E isso estava totalmente relacionado com a agricultura da época, que precisava aumentar a produtividade. Aqui eu coloquei alguns gráficos relatando também essa trajetória no tempo. Então, o primeiro gráfico aqui, nós temos uma visão do ano de 77 até 2018, mostrando aqui em verde, primeiro aqui em azul, a área plantada no Brasil ao longo desses anos e a produção de alimentos, isso aqui em milhões de toneladas. Então, nós vemos que de 77 a 2018 não houve uma variação muito grande na área plantada, mas, de forma aqui muito positiva, houve um aumento da produção de alimentos. Então, o que nós podemos verificar, né, com isso aqui? A gente verificou que a área plantada não aumentou muito, mas a produção aumentou. Isso indica, né, para a gente um aumento da produtividade. Foi possível, ao longo dos anos, com vários tipos de melhorias e tecnologias, aumentar a produção de alimentos na mesma área. E o segundo gráfico é relacionado justamente a isso, né, a produtividade. Aqui nós temos uma das principais culturas brasileiras, e aqui representado, né, por toneladas por hectare, mostrando justamente o aumento da produtividade por área nesse período de tempo. Então, aqui, se a gente observar, houve um aumento da produtividade ao longo dos anos para todas essas culturas, principalmente aqui para o arroz e para o milho. Em relação à trajetória de importações e exportações, nesse gráfico aqui, em verde, a gente vê as variações, as oscilações de importações no Brasil de 89 a 2007. Então, a gente vê que houve certas variações, né, com o tempo, mas oscilações menores se comparada com o nível de exportação. Então, ficou aqui numa faixa de 10 bilhões, 15 bilhões de dólares. Agora, se a gente avalia o nível de exportações do país, a gente vê como houve, né, uma curva crescente. Às vezes, uma ou outra oscilação, né, com um valor um pouco mais baixo, mas o saldo positivo, né, ele é bem visto aqui. Isso é muito bom para o país. Isso faz com que o saldo na balança comercial fique positivo. Então, aqui a gente vê que a trajetória brasileira na agricultura em nível de exportações também melhorou muito nos últimos anos, né, desde 89. E aqui são a tabela, né, com os principais produtos exportados pelo Brasil, e aqui marcados de vermelho os exportados em maior escala. Então, com destaque aqui para o milho, soja, açúcar e celulose. Sendo a soja, né, o grão mais exportado, 63 milhões de toneladas, principalmente em grão. A soja também é exportada em farelo e óleo, mas o grão é a maior quantidade.
e o segundo maior aqui, né, após bem próximo do milho, é o açúcar, em grande parte provindo das plantações, né, de cana-de-açúcar. E atualmente, onde o Brasil está, né, na exportação de grãos no mundo? Atualmente, o Brasil é o segundo maior exportador, em torno de 122 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Vocês estão me ouvindo bem, Aniquele? Estamos sim, perfeito. Bom, então analisando aqui um pouco do cenário mundial, também para a produção de soja, porque existem várias culturas, vários países, aqui só para, eu quis relatar, né, da parte da soja, pois é o grão, de certa forma, mais importante, se a gente pode falar assim, né, em termos de exportação e produção brasileira. Então aqui, né, comparando o Brasil, né, em verde com os Estados Unidos em laranja, a gente vê que o Brasil está muito próximo dos Estados Unidos, e as perspectivas para os próximos anos, né, de 2021 até 2029, é que o Brasil assuma, sim, essa liderança de produção e exportação de soja. E esse outro gráfico aqui ao lado é para mostrar uma projeção do aumento populacional. Então, aqui em azul escuro, uma média da população em 2015, e aqui nesse azul claro, uma projeção para o ano de 2030. Então, se a gente avaliar separadamente os continentes, todos os continentes estão com uma projeção para aumento populacional, exceto aqui para a Europa, que tem uma pequena redução, mas olhando o saldo total, né? Então, o mundo ele tem aqui uma perspectiva de aumento populacional. E esse aumento populacional, ele está, de certa forma, totalmente relacionado com essa estimativa de produção agrícola e de industrialização dos produtos também, consequentemente. Mas, será que é fácil assim? Aumentar a produtividade, aumenta-se a população e aumenta-se a produtividade? As lavouras, será que não tem nenhuma dificuldade com isso? E sim, existem vários desafios na agricultura brasileira e na agricultura mundial. Um dos principais desafios hoje, a gente vai focar nessa parte, porque existem vários. O nosso tema hoje é controle biológico. Então, um dos principais desafios da agricultura hoje são as pragas agrícolas, né? E o que são essas pragas? São organismos, né, que reduzem a produção das culturas, seja por atacá-las ou por transmitirem algum tipo de doença e afetarem a qualidade do produto. Existem várias pragas na agricultura, tanto no Brasil como no mundo. Então, aqui eu coloquei algumas das principais, que são os nematóides, que atacam principalmente a cultura da soja e também hortaliças, entre outros. A lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda, ela é hoje, atualmente, a principal praga do milho. O mofo branco, Sclerotina sclerotium, que ataca principalmente a cultura da soja. Todas essas pragas, elas têm em comum uma coisa, elas diminuem a produtividade das lavouras, seja por atacar as raízes, as folhagens, os frutos, os colmos, elas podem atacar diversas partes. Cada praga, né, tem um mecanismo de ataque e pode ocasionar diferentes danos às plantas. Mas o resumo, né, dessa ópera, o resumo desse incidente é que as lavouras vão sofrer, porque as plantas vão ficar mais fracas, mais frágeis, e com isso haverá, né, a baixa produtividade da lavoura. Aliado, né, a essa necessidade, esse desafio que as pragas representam hoje na agricultura, faz-se o uso dos produtos agrotóxicos, que nada mais são, né, do que produtos químicos produzidos sinteticamente, é importante ressaltar isso, eles não são substâncias naturais do ambiente, eles são produzidos sinteticamente, e eles também podem ser chamados, né, de agroquímicos ou defensivos agrícolas, mas o principal, né, da diferença deles com os produtos biológicos é que eles são químicos, eles são sintetizados. E para que serve, né, então, esses agrotóxicos na agricultura? Bom, então, como nós vimos os problemas das pragas agrícolas, os agrotóxicos, eles são utilizados para controlar e combater essa proliferação de pragas na agricultura. Também ervas daninhas e possíveis doenças associadas em determinados alimentos.
Então, em especial, a utilização dos agrotóxicos é feita em grande escala, mas também podem ser utilizadas, né, em escalas médias ou escalas pequenas. Não existe um padrão, mas o mais comum são em grandes escalas, onde é mais difícil fazer o controle das pragas. E eles vão, né, atuar diretamente nessa proteção da lavoura, consequentemente, para auxiliar na produtividade da mesma. Os agrotóxicos, eles são nomeados de acordo com a natureza da praga ou doença que eles irão combater. Então, aqui, por exemplo, os inseticidas são utilizados para insetos, fungicidas para fungos, herbicidas, ervas daninhas, acaricidas, ácaros e nematicidas, nematóides. E um dado muito importante, né, dessa utilização dos agrotóxicos, para mostrar a importância deles atualmente. De acordo com a ONU, as plantações sem proteção correta podem ter perdas de até 40% na produtividade. Então, o panorama que nós temos hoje é de que os agrotóxicos, até o momento, são essenciais. Sem a utilização de agrotóxicos, nós não teríamos condição de ter a mesma produtividade, a mesma produção de alimentos. Consequentemente, toda a população mundial seria afetada com isso, seja na falta de alimentos, seja no aumento dos preços, seja nos aspectos econômicos. E, infelizmente, né, associado também ao uso desses agrotóxicos, existem alguns problemas relacionados. Então, alguns órgãos, né, de governo, como, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, ela afirma, né, aponta alguns estudos que 70 mil intoxicações podem ocorrer por ano devido aos usos inadequados, principalmente dos agrotóxicos. E os principais afetados são justamente os profissionais que trabalham diretamente com eles. No caso, principalmente os agricultores, pecuaristas, agentes de controle de endemias e trabalhadores da indústria de agrotóxicos. Por isso é extremamente importante, né, o uso adequado de EPIs, pois na maior parte, né, quando ocorrem essas intoxicações, esses problemas, é devido à falta, né, de uso correto dos equipamentos de proteção individual. Infelizmente, toda a população em geral pode estar suscetível a essas exposições de agrotóxicos também, principalmente, né, devido ao consumo de alimentos ou água contaminada. Então, normalmente nesses casos, né, de contaminação de produtos. E um dos grandes aspectos negativos também do uso de agrotóxicos é a contaminação ambiental que pode ocorrer, principalmente devido a um uso incorreto dos produtos, um excesso de dosagem e um descarte inadequado das embalagens e outros. Mas e aí, né? Então eu pergunto para vocês, nós vimos que a agricultura ela tem vários desafios, os agrotóxicos são muito importantes para manter a produtividade das lavouras, mas será que existem outras alternativas para esse controle de pragas? E sim, existe. Essa alternativa, uma delas, existem várias técnicas desenvolvidas ao longo dos anos, várias melhorias foram feitas, mas o controle biológico é uma dessas técnicas. E qual que é o objetivo principal, né, desse controle biológico? É justamente promover uma agricultura mais sustentável nas lavouras. Então, qual é o objetivo? O próprio nome, né, já disse, a gente parar para avaliar, controle biológico. Então, ele nada mais é do que controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças nas lavouras, utilizando os próprios inimigos naturais presentes no ambiente. Então, esses inimigos naturais podem ser outros insetos, predadores, parasitoides e micro-organismos, como, por exemplo, fungos, vírus e bactérias. Então, hoje, né, no panorama geral brasileiro e mundial, a proteção de plantas, utilizando o controle biológico, tem como objetivo principal fazer a potencialização, né, do uso desses organismos naturais para prevenir, reduzir ou erradicar a infestação de pragas e doenças nas plantações. Então, aqui nós temos uma classificação geral dos produtos biológicos atualmente. Então, tem essa primeira classe aqui, que são substâncias químicas naturais. Nós temos os semioquímicos e os bioquímicos. Mas hoje a gente vai focar nessa segunda parte aqui, que são os agentes biológicos de controle.
que são os organismos vivos, né, que controlam populações de pragas e doenças na agricultura. Esses agentes, né, de biocontrole, eles podem ser microbiológicos ou macrobiológicos. Então, aqui tem a ver com o tamanho dos organismos. Então, aqui na classificação dos microbiológicos, que é o que nós vamos falar hoje, nós temos os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. Então, esses micro-organismos aqui é que vão ser a base para a produção de biológicos. Então, focando em dois principais, que são as bactérias e os fungicidas. Existem outros, né, como foi mostrado na figura anterior, mas hoje nós vamos falar com foco principal nesses dois, bactérias e fungos, que são muito utilizados atualmente no controle biológico. E qual é a vantagem de utilizar bactérias no controle biológico? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, as bactérias não são sempre patógenas. Em alguns casos, né, existem bactérias benéficas, seja para o nosso organismo, seja para a natureza, para o controle de pragas. E nesse caso, né, são utilizadas bactérias benéficas que não causam danos às plantações, mas que vão ajudar nesse controle biológico, atacando diretamente as pragas. A grande vantagem do uso das bactérias é que elas possuem, né, alta capacidade de adaptação. Então, se a gente pensar em uma lavoura que pode ter diferentes condições climáticas, um organismo que consegue se adaptar bem, isso é muito favorável, aumenta a estabilidade do produto em campo. Além disso, as bactérias, elas possuem rápida multiplicação. Então, isso a nível industrial é muito interessante, porque esse produto ele precisa ser multiplicado para aumentar a produção e a produtividade, consequentemente. Além disso, bactérias, né, principalmente do gênero Bacillus, podem suportar altas temperaturas. E aí aqui é muito importante, tanto no campo como em nível industrial. Porque às vezes essas bactérias elas podem passar por algum processo químico ou algum processo de secagem, que pode envolver temperaturas mais altas. Então elas conseguem suportar muito bem a temperaturas. Isso também favorece a manipulação delas. E também a aplicação no campo. Dependendo da região brasileira, de aplicação, nós podemos ter regiões com temperaturas mais baixas, como no sul do país, por exemplo, e nós também podemos ter temperaturas bem mais altas, como, por exemplo, no Mato Grosso, no norte. Além disso, as bactérias conseguem formar biofilme na raiz. Então, elas formam esse biofilme, é como se fosse uma capa protetora. Então, quando alguma praga, algum patógeno chegar na sua raiz, a bactéria ela vai estar ali fazendo essa proteção da raiz. E nós temos também os fungos, aqui com destaque, né, para o fungo tricoderma, que produz essa esporulação, né, essa cor verde por causa dos esporos. E aqui o desenho dele, uma imagem, um desenho microscópio. Quais são as vantagens dos fungos no controle biológico? Eles podem sobreviver através da matéria orgânica e ajudam na deterioração de resíduos vegetais. Eles são naturais, então eles fazem parte do microbioma do solo, então eles não vão deixar resíduos. Eles podem também formar diferentes estruturas de resistência, como, por exemplo, os esporos, e isso aumenta a estabilidade deles em campo e em armazenamento. E uma grande vantagem dos fungos é que eles podem utilizar outros micro-organismos como fonte de alimento. Então, quando eles forem aplicados no campo, em determinada lavoura, se existe um patógeno ali e ele pode competir, né, com esse patógeno, ele pode, inclusive, se alimentar dele, né, como fonte desse patógeno, como fonte de nutriente, reduzindo, assim, a concentração desse patógeno na agricultura. E aqui um fluxograma geral para a produção e o desenvolvimento de produtos biológicos. Assim como qualquer produto, seja alimentício ou farmacêutico ou qualquer outro produto, a produção de biológicos não é diferente. Exige muita pesquisa, muito desenvolvimento, otimização de processos para se ter um produto final. Mas, de forma geral, o desenvolvimento de um produto biológico, ele inicia com a fase de identificação e seleção de determinado organismo, presente naturalmente. Em seguida, são feitos alguns estudos para avaliação do processo fermentativo desse micro-organismo. Para que esse processo fermentativo? Para fazer a multiplicação celular. Porque para você selecionar um isolado e colocar ele
em forma de produto, você precisa aumentar essa escala. Então, os processos fermentativos são responsáveis por isso. Então, são feitas várias avaliações em laboratório, várias determinações, identificação de metabólitos pode ser feita para verificar os compostos, né, que são produzidos. Industrialmente, né, vai existir posteriormente uma etapa de produção e de formulação. Então, aqui nessa parte também exige muita pesquisa, avaliação de muitas tecnologias para conseguir encontrar a técnica mais adequada para o processo, visando sempre o quê? Aumento de rendimento do ativo biológico. E aqui entra toda a dificuldade, uma das dificuldades do setor de biológicos. Cada micro-organismo apresenta um tipo de característica diferente. Então, o que é ideal para um tipo de micro-organismo, talvez não seja para outro. Então, aqui é um dos desafios. Em seguida, né, após estabelecidos esses protocolos de produção e de formulação, são feitos vários estudos para definição de um protocolo para avaliação da qualidade desse produto, para verificar, né, vários aspectos que podem causar modificações no produto. Esses protocolos são definidos aqui nesse momento. Em seguida, né, ou em paralelo, são feitos estudos de avaliação e desempenho desse produto em casas de vegetação, normalmente, que são áreas menores. Em seguida, né, são feitas avaliações em campo, em estações experimentais, casas de vegetação, para determinação da eficácia daquele organismo contra algum alvo específico. Então, esse micro-organismo ele é selecionado. Então, por exemplo, um micro-organismo X, um tricoderma, por exemplo, e aqui nesses ensaios de campo, pega-se outro micro-organismo, algum patógeno, por exemplo, um mofo branco, e aí faz-se várias avaliações para verificar se o tricoderma ele é eficaz contra o controle do mofo branco. Então, nessa parte aqui são feitos vários estudos. Nessa parte aqui, talvez são necessários ajustes na formulação, seja para melhorar a dispersão do produto, aplicação, vários fatores podem ser levados em consideração aqui nesse ajuste de formulação. Posteriormente, né, após bons resultados de fermentação, de qualidade, de desempenho em campo, de eficácia do produto, no controle do alvo específico, é feito, né, passado para a última etapa, que é a análise de segurança, aprovação e registro desse produto. Então, é enviado, né, um dossiê com todos os estudos de segurança, de aplicação, de efetividade do produto, né, para órgãos específicos. No caso, para produtos biológicos, essa avaliação é feita pelo MAPA, pela Anvisa e pelo IBAMA também. E aí esses órgãos vão fazer a permissão ou não do registro e comercialização dos produtos. Em média, para vocês terem uma noção de tempo, o desenvolvimento de um produto biológico leva em média 5 anos e necessita de um investimento de cerca de 7 milhões de dólares. É claro que isso tudo aqui depende do micro-organismo, depende do nível de conhecimento daquele micro-organismo, se é um micro-organismo novo ou não, se já é um micro-organismo que já vem sendo estudado há muito tempo. São valores apenas médios. E agora, né, nós já passamos por essa fase dessa trajetória de desenvolvimento, nós vamos falar um pouco aqui de um estudo de caso real que aconteceu no Brasil para o desenvolvimento de produtos biológicos à base de tricoderma. Então, aproximadamente, né, no ano de 2006, a Embrapa fez a seleção e a caracterização de isolados de tricoderma. Em 2007, né, iniciou-se estudos de campo e utilização, né, interna para o manejo do mofo branco, aqui vocês podem ver na foto, na cultura de soja, e estudos esses, né, que mostraram a redução de até 2/3 do nível, né, dessas pragas na lavoura. E justamente, né, no ano de 2010, 2011, meados desses anos, houve uma alta incidência de mofo branco nas principais regiões produtoras do Brasil. Então, aqui a gente vê uma das importâncias do controle biológico na agricultura. Tinha-se uma alta incidência de um mofo nas regiões do país, algo que não era na época tão comum. Então, foi necessário vários estudos para encontrar, né, algum produto que fosse capaz e efetivo realmente para reduzir essas populações de patógenos nas lavouras.
visto que o mofo branco ataca principalmente culturas de soja, que nós vimos que é o quê? Justamente o produto, um dos produtos mais importantes de produção e exportação brasileiro, que impacta diretamente na nossa economia. E em 2011, o laboratório Farroupilha, na época, com base, né, em vários estudos e conhecimentos do setor, em 2011, eles conseguiram fazer o primeiro registro de produto à base de Trichoderma asperellum para o controle de mofo branco, que é o produto Quality. Então, o produto Quality foi o primeiro produto brasileiro registrado para esse controle. Então, é um produto hoje muito importante no mercado nacional e participou, né, dessa fase de grande problema que teve-se, né, na época de 2011 para controle dessa praga. Então, ele foi ferramenta essencial para auxiliar nessa questão nas lavouras, nesse grande problema que foi o mofo branco. Além disso também, o Quality, que é um produto à base do Trichoderma asperellum, ele também foi identificado como um produto eficaz, né, contra os alvos de Fusarium e Isoctone, que são outros alvos patógenos de lavouras também. Então, em 2012 também, o que ocorreu? Em 2012 também houve um aumento dessa incidência de Fusarium e Rhizoctone. Então, esse produto também foi essencial nessas lavouras, né, para os produtores terem mais uma ferramenta de controle. E agora, passando por um pouco o mecanismo de ação. Como que um produto biológico, no caso aqui como exemplo de um produto Quality, que é a base de tricoderma, do fungo tricoderma, quais são os mecanismos de ação desse fungo nas lavouras para a proteção de plantas? Então, o tricoderma, ele possui principalmente 4 mecanismos. Inibição. O que é essa inibição? Então, em contato com outro fungo, com algum patógeno, por exemplo, como o Fusarium, que é um patógeno e causa vários danos nas lavouras, ele faz inibição. Então, ele vai formar uma espécie de barreira, ele vai impedir que o Fusarium se desenvolva da mesma forma que se desenvolveria se o tricoderma não estivesse presente. O outro mecanismo de ação do tricoderma é o hiperparasitismo. Ele consegue liberar algumas enzimas durante seu processo de desenvolvimento, ele libera algumas enzimas e esses processos que acontecem, ele consegue danificar a parede celular do outro fungo presente, né, na lavoura, por exemplo, nas raízes das plantas. E aí, com isso, ele causa um dano celular na parede desse outro patógeno. E, com isso, ele ganha espaço e diminui essa população desse patógeno. Um outro mecanismo, né, do tricoderma é a competição. Então, é uma competição basicamente de nutrientes. Existem 2 fungos presentes, o tricoderma, que vai ser um fungo benéfico para a planta, e temos, por exemplo, o Fusarium como um fungo maléfico, que só vai causar danos. A partir do momento que nós temos 2 fungos, e os nutrientes estão aqui disponíveis, eles vão competir por nutriente. Então, o Fusarium não vai conseguir se desenvolver da mesma forma, porque existe outro fungo ali competindo pelos mesmos nutrientes dele. Associado a tudo isso, a utilização de um produto biológico, como o Quality, por exemplo, à base de tricoderma, pode favorecer a indução de resistência das plantas, né? O que seria isso, basicamente? A planta, ao perceber algum inimigo, ela começa a fazer alguns mecanismos de defesa, alguns mecanismos de resistência para ela. Só que aí, fazendo a utilização do tricoderma, que é benéfico, mas que ela ainda não sabe, ele já começa a indução dessa resistência. E aí, quando chega um patógeno, uma vez que o tricoderma já foi aplicado e está ali como forma de proteção, o patógeno não tem mais a mesma força e a mesma capacidade de se envolver e atacar a planta como antes. Então, esse é um outro mecanismo muito importante, que é a indução de resistência. Então, aqui, apenas um panorama geral de como que seria essa interação do patógeno e do agente de biocontrole. Então, aqui nós temos uma média, né, de uma densidade populacional. Aqui em cinza seria o patógeno, em altas concentrações, e aqui o nosso agente de biocontrole, numa fase inicial, ainda em baixas concentrações. Ao passar do tempo,
com o crescimento populacional do agente de biocontrole em campo, há uma competição de nutrientes, a inibição, a hiperparasitismo, e com todos esses mecanismos de ação, ocorre uma redução do patógeno nas lavouras. E aí, com isso, com o passar do tempo também há uma redução do nosso agente de biocontrole, mas aqui a gente já entra numa fase abaixo dos limites de dano. Então, mesmo que ainda existam pragas na lavoura, a concentração é muito menor. Então, consequentemente, vai afetar muito menos a produtividade se não tivesse nenhum controle feito com biológico, por exemplo. Esse gráfico aqui é só uma estimativa, isso varia muito, né, do alvo de controle, do tipo de produto utilizado, da característica do solo, do nível de infestação na lavoura, mas é um panorama, uma média geral do que acontece. E além da proteção de plantas, o controle biológico, ele também permite a bioestimulação. O que é essa bioestimulação, né? É outro método utilizado para melhorar a resistência das plantas a estresses que podem ocorrer. E também para estimular mecanismos naturais para aumentar o rendimento e a qualidade na colheita. E também temos a biofertilização, que aqui está totalmente ligada em aumentar a otimização dos recursos do solo, disponibilizando assim mais nutrientes para a planta. E aqui entra, né, em grande parte, os produtos, né, que conseguem favorecer mais o aproveitamento do nitrogênio atmosférico ou também fazer a solubilização do fósforo do solo. Então, aqui só para vocês conhecerem alguns dos produtos biológicos existentes no mercado. Esse portfólio aqui é um portfólio da Lallemand, para vocês conhecerem. Então, hoje a Lallemand, ela apresenta 2 produtos fungicidas microbiológicos, o Quality e o Organic. A principal diferença deles, o Quality, ele é aplicado normalmente após uma diluição, então é feita uma aplicação líquida. E o Organic já foi desenvolvido posteriormente para o tratamento de sementes. Então, aqui a gente vê a importância dos estudos de engenharia, de produção, de tecnologia. Aqui entra a parte de diversas tecnologias que foram desenvolvidas para conseguir um bom desempenho de um produto líquido e um bom desempenho de um produto sólido para tratamento e aderência em sementes, por exemplo. Temos também inoculantes líquidos, e aqui, por exemplo, Starfix soja e Starfix feijão. Cada um desses produtos foi desenvolvido com um micro-organismo específico. Então, cada um deles vai ter um alvo de maior efeito do que outro. Temos também inseticidas microbiológicos, que vão fazer, né, o controle, como o próprio nome já diz, de insetos. E temos também nematicidas, como, por exemplo, o Rhizus e o Onyx. Os dois são à base de bacilos, mais um à base de bacilos subtilis e o outro bacilos metilotróficos, mas cada um deles tem alvos mais específicos. Então, para a utilização dos produtos, é necessário diversos tipos de análises por agrônomos, né, pessoas especialistas na área, que vão identificar, né, o que é mais adequado ou não para certa cultura. Então, baseado em tudo isso que nós falamos, eu separei aqui alguns dos principais pontos de importância dos produtos biológicos, né, que são eles: a capacidade de fazer seleção de novos ativos biológicos e de desenvolver novas técnicas de formulação e aplicação, promovendo assim melhores resultados em campo. O rendimento e a qualidade dos ativos biológicos foram aprimorados ao longo dos anos. Os ativos biológicos podem ser bastante específicos a hospedeiros, isso é um ponto muito importante dos produtos biológicos. Eles são específicos, então eles vão combater aquele alvo em questão. Então eles geram, né, resultam em segurança ambiental. Eles não vão causar danos em outras pragas em que eles não tenham sido estudados e investigados. Então, por isso que a aplicação deles é feita de forma específica para aquele alvo específico. Dependendo do tipo de formulação, os defensivos biológicos podem ser utilizados para a produção orgânica certificada. Mas isso depende, né, da formulação, porque alguns formulantes talvez não se enquadram na agricultura orgânica. Mas, com certeza, a expansão de produtos orgânicos foi muito favorecida, né, pela utilização de produtos biológicos.
E com isso, de certa forma, tem-se a redução de produtos agrotóxicos, uma vez que a gente consegue produzir produtos orgânicos, porque se tem agora produtos que podem ajudar no controle das pragas, então pode-se produzir mais, de certa forma tem-se essa redução de agrotóxicos. Uma outra característica dos biológicos é que eles não causam resistência aos patógenos. Então, eles vão ser utilizados, independente do tempo de aplicação, as pragas não vão ter resistência a esses patógenos, o que nem sempre ocorre com agrotóxicos. Os agrotóxicos, dependendo do tempo, né, de interação com essa praga em uma mesma região, em uma mesma lavoura, por exemplo, essas pragas elas podem adquirir certa resistência. E um outro ponto muito importante é que os produtos biológicos, né, os organismos naturais, eles fazem parte do microbioma do solo. Então, eles são naturais, eles não deixam resíduos, eles já fazem parte do ambiente. E, em comparação com os produtos químicos, os agrotóxicos, os produtos biológicos, eles têm um desenvolvimento e um registro mais rápido do que produtos químicos. Então, esse é um outro ponto positivo. É possível ter mais produtos disponíveis, porque eles exigem um tempo menor de desenvolvimento e registro. E um outro ponto muito importante, que possibilitou o aumento da produtividade de várias lavouras em diversas partes do Brasil, foi poder fazer a associação, poder utilizar, né, de forma alternada os defensivos químicos juntamente com os produtos biológicos, né? Então, aqui o chamado manejo integrado de pragas, fazer essa associação de tecnologias para combater determinados alvos. Mas aqui a gente entra em uma outra área, né, que é necessário ser feito um estudo de compatibilidade desses produtos para saber se eles podem realmente, determinado produto específico, pode entrar em contato com determinado agrotóxico sem perder a sua eficácia. Então, aqui entra um outro campo. Aqui algumas notícias, algumas comparações, né, do uso dos produtos biológicos, mostrando a importância deles. Então, estima-se que 80% do uso de biopesticidas no mundo ocorre na produção de frutas e hortaliças. Isso em nível mundial. Hoje no Brasil é aplicado em vários tipos de lavouras, não apenas em frutas e hortaliças, mas esse dado é mundial, né? Então ele faz essa avaliação mundial. Um dado aqui muito importante em relação ao controle de pragas. Estima-se, né, que a associação de biológicos em misturas com inseticidas químicos eleva o controle de pragas em até de 50% acima de 90%. Então, aqui a gente vê a importância do produto biológico e como ela favorece o controle de pragas, se feito, né, um controle em época adequada, com produtos adequados, com um profissional adequado para fazer toda a verificação. E aqui uma média de rendimento. A adoção de um produto biológico associado a um defensivo químico rendeu 775 quilos por hectare a mais do milho. Então, esses estudos aqui, eles foram publicados, né, divulgados pela CropLife. E aqui para a soja, por exemplo, né, um estudo feito, 400 quilos a mais por hectare foi conseguido utilizando produtos biológicos em associação a mecanismos, né, integrados de controle de pragas. E no Brasil hoje existem mais de 300 produtos biológicos registrados. A substituição dos defensivos químicos por biológicos pode resultar na redução de emissões de gases de efeito estufa, em média de 60% até 90% por hectares ao ano. E, além disso, né, em termos aqui econômicos, o mercado global de biopesticidas é estimado entre 3 e 4 bilhões de dólares. Então, é um mercado que está muito em alta atualmente. Em relação aos produtos, para vocês terem uma visão como aumentou nesses produtos biológicos registrados no Brasil, então aqui nós temos uma estimativa, né, dados de 2000 a 2020. Então, a gente observa aqui um aumento crescente dessa produção de produtos biológicos. E aqui, né, nesse azul, a gente tem os produtos à base de micro-organismos. Então, a gente vê aqui os primeiros produtos sendo registrados em torno aqui de 2005, um produto, e aqui em 2019, por exemplo, 34, 2020, 48. Então, né, vejam como aumentou esse registro de produtos no Brasil. Isso mostra a importância do controle biológico.
né? Esse crescimento tem muito a ver com os benefícios que ele causa nas lavouras, no controle de pragas. Também existe, né, uma expansão crescente do uso dos produtos biológicos pelos usos dos fruticultores. Então, aqui diversas culturas, né, citros, banana, maçã, uva, mamão, melancia, e todos aqui, né, avaliando o ano de 2019 com o ano de 2011, todos já utilizavam essa porcentagem de produtos microbiológicos no controle. Em 2021 houve um aumento, então aqui houve um crescimento, né, em todos esses setores, no mínimo de 6%, chegando até em 19% de crescimento de citros e banana, por exemplo. Então, o uso, né, dos produtos biológicos é visto que eles só causam realmente benefícios para essas culturas. E como eu falei para vocês, existem benefícios, mas existem também alguns desafios do setor do controle biológico atualmente. Então, aqui eu conversei com algumas pessoas do meu trabalho, algumas pessoas da área, alguns agrônomos, e eu tentei pegar com eles o que eles consideravam, né, o que eles viam, o que eles ouviam dos produtores como os desafios, e também o que eles próprios, né, percebiam, né, durante o trabalho. Um dos pontos que é considerado desafio hoje no setor do controle biológico é a regulamentação dos produtos, uma vez, né, que para registro ainda não se tem uma legislação específica para os produtos biológicos. Eles seguem o mesmo padrão dos defensivos químicos. Então, eles passam por toda uma avaliação da Anvisa, do IBAMA e do MAPA. E aí, com isso, o tempo de avaliação pode ser muito longo, pois alguns testes muito específicos que seriam avaliados para produtos químicos, agrotóxicos, também devem ser levados em consideração para avaliação dos biológicos. Então, esse é um dos pontos de desafio. Em relação a processos industriais, um dos grandes desafios do setor é que é relativamente um mercado muito novo. Então, a pesquisa e o desenvolvimento deve estar, a todo momento, em associação com os processos de melhoria. E como eu disse, né, cada micro-organismo, ele tem um mecanismo de ação, ele tem um mecanismo de reprodução, ele pode ter características específicas. Então, os processos, né, industriais, eles podem ser variados, dependendo de micro-organismo para micro-organismo. Então, esse é um dos desafios, fazer a otimização dos processos e dos produtos. Isso aliado, né, para quê? Para aumento também de produtividade. Assim como a agricultura precisa aumentar a produtividade, a produção dos biológicos, para atender esse mercado, também precisa ter aumento de produtividade. Porque, por exemplo, produtos que eram consumidos em 2015, por exemplo, hoje não atenderiam mais. A produtividade teve que aumentar muito para conseguir suprir a necessidade das lavouras. Então, esse é um dos desafios. E em termos de qualidade e vida de prateleira, também é um desafio para os produtos biológicos. Uma vez que eles são organismos vivos, né? Essa qualidade do produto e a vida de prateleira deve estar em condições satisfatórias para quando o produtor for utilizar o produto na lavoura, o produto tenha a mesma eficácia de quando o produto foi testado. Então, aqui nessa parte desses processos industriais, pelo setor de pesquisa, desenvolvimento, mercado técnico, são feitas várias investigações para conseguir se ter um produto com mais qualidade e com a vida de prateleira melhor. E hoje a vida de prateleira é um dos grandes desafios do setor de biológicos. É sempre necessário, né, aumentar essa vida de prateleira para garantir uma estabilidade melhor do produto. Em relação aos desafios de aplicação no campo, um dos pontos levantados são fatores climáticos, por exemplo, porque dependendo da região brasileira, existem fatores climáticos diferentes que podem afetar a aplicação do produto. Então, fatores climáticos, por exemplo, dependendo do micro-organismo, ele pode ser mais ou menos sensível. Então, excessos de sol, excessos de chuva, fatores de umidade podem afetar um produto caso esse produto não tenha uma formulação adequada. É claro que hoje, né, as empresas elas melhoraram muito os processos industriais, então muitos produtos já têm uma estabilidade excelente,
mas ainda é um dos desafios que pode ser melhorado. Também é um dos desafios do mercado. Tecnologias de aplicação, porque dependendo da tecnologia de aplicação, o resultado no campo pode ser melhor. Então, às vezes, por exemplo, o produto deve ser aplicado no sulco, às vezes é uma aplicação foliar. Então, qual é o melhor tipo de aplicação para os produtos biológicos? É uma área também em crescente estudo. Proteção à radiação solar. Como eu falei, alguns micro-organismos podem ser mais suscetíveis, então existem estudos, né, para aprimorar o uso de alguns formulantes para favorecer essa proteção dos micro-organismos. E um dos pontos também de desafio é o próprio conhecimento sobre o assunto, conhecimento dos produtores, dos profissionais, que impacta diretamente na credibilidade também. Então, às vezes, os produtores podem não conhecer a aplicação de determinado produto, podem nunca ter feito o uso. Então, a falta de conhecimento mesmo pode impactar, né, na comercialização e na expansão dos produtos biológicos. Porque, por exemplo, comparado com os agrotóxicos já têm uma trajetória muito maior, já são utilizados há muito mais tempo. Têm uma eficácia favorável e são conhecidos por vários tipos de produtores. E os produtos biológicos, às vezes, dependendo da lavoura, dependendo do tipo da praga, o produtor nunca utilizou um produto biológico ainda. Então, ele pode ter um pouco de receio, um pouco de cuidado em fazer essa aplicação. Mas, atualmente, no Brasil e no mundo, a produção de biológicos aumentou muito. É um mercado que cresce, em média, pelo menos 20% por ano. Então, com base nesses valores, é possível ver que isso só é possível porque a credibilidade dos biológicos ela é realmente muito positiva. O que impacta realmente, às vezes, é a falta de conhecimento e o receio de inovação, de mudar de tecnologia. Porque, às vezes, quando se sai de um ponto de estabilidade, a pessoa pode ficar com um pouco de receio, né, de fazer a alteração e isso impactar na sua produtividade. Eu quero agradecer a todos que participaram, né, dessa apresentação. Quero dizer que eu estou disponível, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem anotar meu e-mail também, se quiserem me enviar alguma mensagem, algum questionamento depois. Antes, eu gostaria de aproveitar o momento para fazer um agradecimento, né, a todos vocês que assistiram, em especial também ao PET, Engenharia de Alimentos, da UFO, Campus Patos de Minas, que entrou em contato comigo, juntamente com o programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, que me convidaram, né, para fazer essa palestra. Muito obrigada. E agradecimento especial também, né, à empresa que eu trabalho, a Laleman Plant Care, e a todos os meus colegas de trabalho que me forneceram ajuda com as imagens, com as apresentações, com conhecimentos, com dúvidas, dicas, né, do que seria mais interessante para vocês. Então, muito obrigada a todos. Algumas referências. Muito obrigada, Aline, pela excelente apresentação. Foi muito bom. E agora a gente vai para a sessão de perguntas, né? Tem várias aqui. A primeira pergunta é da Ana Luísa. Ela falou, levando em conta, né, o cenário mundial e o cenário futuro, você acha que as empresas que importam os produtos exportados do país terão como preferência produtos tratados por defensivos agrícolas biológicos ou ainda serão resistentes em alguns aspectos? Bom, eu acho que não existe nada negativo no uso de produtos biológicos. Então, eu acredito que nenhuma empresa ou nenhuma empresa, né, que fosse comercializar esses produtos teria alguma resistência contra a compra desses produtos biológicos. Muito assim, pelo contrário. Eles são naturais, então eles contribuem para uma agronomia mais sustentável, uma economia vinculada a produtos que podem ser naturalmente obtidos com estudos, né, com técnicas específicas, mas são produtos naturais, comparados com agrotóxicos. Os resíduos que eles não deixam resíduos, eles são naturais. Então, eu acho que, na verdade, não teria nenhuma dificuldade. Só que, às vezes,
dependendo da cultura específica, da praga específica e do nível de infestação, não é possível, às vezes, fazer o tratamento apenas com o biológico. O biológico ele vai tratar determinada praga. Mas se existirem outras pragas que ainda não tenham produtos biológicos específicos, é necessário também fazer essa associação dos produtos químicos. Certo, vamos agora para a próxima pergunta. É a Larissa. Em uma perspectiva futura, você acha que o controle biológico pode ser mais utilizado do que os transgênicos? Bom, eu acho que talvez seguem linhas um pouco assim diferentes. Os transgênicos, eles têm muita coisa a ver com o aumento de produtividade, né? De certa forma, mas acho que eles seguem um pouco de linhas diferentes, sabe? O controle biológico é mais voltado para uma questão ambiental, de sustentabilidade, de controle de pragas. Os transgênicos não necessariamente com o mesmo objetivo. Certo. Próxima pergunta da Ana Luísa, novamente. Quais as principais dificuldades que podem ser encontradas e se tornam um obstáculo no desenvolvimento de pesquisas em relação ao controle biológico? Bom, podem existir vários desafios. Por exemplo, utilizando produtos biológicos, como eu falei, existem muitos desafios em campo, por exemplo, dependendo de fatores climáticos, dependendo de uma forma de aplicação do produto. Os produtos biológicos também, como eles são organismos vivos, eles precisam ser bem conservados. Então, existem tecnologias que já estão em desenvolvimento, mas que podem melhorar, como, por exemplo, para a estabilidade dos produtos. Então, um dos desafios do mercado é, por exemplo, utilizações de embalagens mais adequadas, processos que agridam menos os micro-organismos, para que eles permaneçam estáveis por mais tempo, né, aumentando a vida de prateleira do produto. Então, essas são uma das dificuldades. Certo. Agora, uma pergunta da Túlia. Você acha que tem uma certa resistência do produtor em usar produto biológico? Como você acredita que será o controle de pragas com produtos biológicos futuramente? Em termos, né, você acha que tem certa resistência? Normalmente, o que a gente escuta do pessoal, assim, do comercial, de forma geral, de biológicos, é que quando o produtor utiliza o produto para aquele alvo específico, ele tem ótimos resultados e, normalmente, ele sempre volta a utilizar os produtos. Então, ele fica feliz com o resultado, ele vê que o produto realmente é de qualidade, consegue diminuir aquela praga em questão, então ele sempre vai utilizar aquele produto novamente. Mas, às vezes, existe uma resistência do produtor, principalmente quando ele nunca utilizou e não conhece. Então, os principais relatos assim que eu vejo estão nessa parte, quando as pessoas realmente nunca utilizaram e têm um pouco de receio. Porque, por exemplo, uma lavoura, ali na lavoura podem ter milhões de reais investidos. Então, aquele produtor ele fica com grande resistência. Nossa, eu tenho bilhões aqui investidos, se eu aplicar esse produto e der algum problema. Então, são coisas nesse sentido. Mas mais voltado por ele nunca ter utilizado. Porque normalmente em todos os tipos de empresas de biológicos é feito um acompanhamento com equipe de agrônomos, pessoas especializadas, então é feita uma análise do solo, análise dos patógenos, identificação de concentração de pragas. Então, essa indicação é feita por profissionais de autoconhecimento e normalmente os estudos de caso são sempre positivos. Os produtores ficam muito felizes realmente fazendo as aplicações, né, e as indicações corretas. Certo. Agora... tinha sobre o futuro também, eu esqueci de responder. Você acredita futuramente? Como será o controle de pragas? Bom, eu já vi diversas pessoas falando nisso, principalmente quem trabalha no campo, que o controle biológico veio para ficar. Então, de 20 anos para cá, o número de produtos aumentou de forma gigante, o número de micro-organismos que podem ser utilizados também é muito maior. Os benefícios são vários, então eu acredito que no futuro as tendências são muito positivas também. É um mercado que aumenta em média pelo menos 20% por ano, e com essa tendência de produtos mais sustentáveis, com menor produção de resíduos,
para o meio ambiente, então eu acredito que só tem a aumentar mesmo essa produção e utilização. Próxima pergunta da Letícia. Os produtos biológicos, eles podem ser utilizados em conjunto com outros produtos agrícolas? Sim, no geral, eles podem ser utilizados com outros produtos agrícolas. Só em alguns casos específicos, por exemplo, se o produtor deseja utilizar o produto biológico em associação com algum produto químico, por exemplo, ele vai utilizar o produto químico para combater alguma praga que o biológico não combate. Aí, nesses casos, né, profissionais específicos devem avaliar os produtos para saber se o produto químico não interfere na eficácia do biológico, porque pode ocorrer o risco, se o produto químico for agressivo ao biológico, o biológico pode não desempenhar o seu papel. Então, eles sim podem ser utilizados, mas é necessário fazer um estudo. Próxima pergunta da Micaela. Os micro-organismos utilizados nos produtos biológicos que restam nos alimentos pós-colheita poderiam ser benéficos em algum tipo de fermentação, como, por exemplo, na produção de café, vinho, cervejas? Espera aí que eu fiquei em dúvida com a pergunta. Os micro-organismos utilizados no produto biológico que restam nos alimentos? Seria, por exemplo, após a colheita o que ficou de resíduo? Será que seria assim? Eu realmente não entendi a pergunta. A gente vai para a próxima, depois a gente volta. A próxima é da Vitória. Após a colheita do alimento, há uma alta quantidade de resíduo do produto biológico? Sim, normalmente não. E levando em consideração que o produto biológico ele vai ser aplicado em campo, então, como ele é um organismo vivo, existe, eu até tinha mostrado um gráfico, existe uma tendência que a concentração dele reduza com o tempo. Até mesmo porque fatores climáticos ao longo do tempo vão reduzir essa população. Até mesmo o produto, né, envasado, produto fechado, dependendo do tempo de armazenamento, ele vai ter uma redução de concentração. Então, um produto assim aplicado, se tiver algum residual, vai ser algum residual mínimo, mas já foram feitos, né, assim, vários estudos para um produto, né, ter um registro, são feitos vários testes para avaliar se não tem algum dano, algum problema assim de toxicidade para os indivíduos. Mais uma pergunta da Túlia. Os produtos biológicos podem, em um futuro, com boas perspectivas, substituir totalmente a utilização de produtos químicos tóxicos? Bom, atualmente isso não é possível, porque a quantidade de pragas existentes é muito grande e ainda não se tem um produto específico para cada praga. Se no futuro, assim, muito promissor isso acontecesse, mas assim, infelizmente não é algo que a gente consegue afirmar. Seria talvez, né, muito difícil realmente, porque como existem vários tipos de praga, teria que ser identificado um micro-organismo que conseguisse impactar aquele alvo e ter bom desempenho. Mas, assim, com certeza, o controle biológico é uma das principais ferramentas, né, para essa redução de agrotóxicos. Próxima pergunta da Lohane. Aline, sobre as condições climáticas, as mudanças extremas que podem ocorrer no campo podem influenciar negativamente, por exemplo, os mecanismos de ação desses produtos? Bom, em termos assim de microbiologia, quando a gente estuda, né, sobre a microbiologia, a gente sabe que bactérias elas têm condições ótimas para se desenvolver, fungos também têm condições ótimas para se desenvolver. Alterações podem sim impactar nesses mecanismos, mas normalmente quando um agrônomo, né, e uma equipe faz uma avaliação de uma área e indica um determinado produto, eles já levam em consideração a dosagem que deve ser utilizada para aquela quantidade de praga presente. Então, normalmente já existem estudos, né, para garantir que se ocorrer algum problema específico, exista ali uma quantidade a mais de produto em uma concentração um pouco maior que vai conseguir
apresentar bom desempenho. E normalmente, né, antes dessas aplicações em escala, em grandes escalas, em lavouras, são feitos vários testes em campo, em áreas menores, em casa de vegetação, justamente também para investigar esses fatores. Então, podem ser simuladas condições de estresse para ver como o fungo ou a bactéria vai se comportar quando não estiver dentro das suas condições favoráveis. Certo. Outra pergunta da Ana Luísa é sobre os agricultores familiares, sendo que sua maioria não tem grandes acessos a informações e inovações na agricultura. Você sabe se existem programas incentivando o uso de controles biológicos? Ótima pergunta, da Ana Luísa. Com certeza, um dos desafios dos produtos biológicos hoje é a falta de informação mesmo. Existem alguns, normalmente no Brasil, o órgão assim do governo que mais está relacionado com essas informações de controle biológico, que às vezes fornece cursos, é a Embrapa. Mas eu acredito que sim, seria necessário aumentar, né, essa divulgação, esse incentivo do governo, principalmente, né, para pessoas menos informadas, que às vezes têm menos acesso, né, tecnológico também, para aumentar essa conhecimento mesmo sobre os produtos. E voltando na pergunta da Micaela, ela disse que é sim em relação aos resíduos. Vou ler novamente para você. Os micro-organismos utilizados nos produtos biológicos que restam nos alimentos pós-colheita poderiam ser benéficos em algum tipo de fermentação, como, por exemplo, na produção de café, vinhos, cervejas? Bom, analisando vinhos e cerveja, por exemplo, que são produzidos com leveduras, normalmente quando faz essa produção de vinhos e cervejas, ou café, eu não conheço muito o processo de fermentação de café, mas vinhos e cervejas, né, normalmente são feitos com leveduras, e um dos cuidados que deve-se ter na produção desses produtos é evitar a contaminação com outros micro-organismos, porque às vezes um micro-organismo presente, ele pode começar a competir por nutriente e reduzir a produção do seu micro-organismo de interesse, no caso de leveduras, por exemplo, para vinhos e para cervejas. Eu não conheço nenhum estudo que já tenha avaliado esse tipo de questão. Confesso que eu não conheço, não sei se poderia ser utilizado. Acho talvez um pouco estranho por essa questão, né, de evitar a contaminação com outros micro-organismos. Então, na produção de vinho, você precisa de um micro-organismo específico. Na produção de cervejas também. Você colocar um alimento, né, com residual de uma outra coisa, eu acho que talvez seria um desafio e algo um pouco difícil, porque poderia ter resíduos não só do seu biológico, mas de outros contaminantes de uma lavoura, então eu acredito que seja algo assim complicado. Mas eu não sei se existe, né, alguém pesquisando alguma coisa nessa área. Certinho, então. Acabaram as perguntas. Muito obrigada, Aline, novamente, por responder. E agora a gente vai para o sorteio, né, dos brindes. Então, os brindes, como eu disse anteriormente, né, no início da apresentação, foram oferecidos pela L'Allemand Plancar, né, e o sorteio ele será de acordo com o formulário, né, dos inscritos, cada um tem o seu número, e para a gente validar o sorteio, a gente vai falar o nome do participante, e o mesmo terá que responder no chat, né, comprovando a sua presença. Então, o primeiro sorteado, ele vai ganhar uma caneca, o segundo, um chapéu, e o terceiro, uma bolsa. Então, aí tivemos 34 inscritos. E o primeiro sorteado, que vai ganhar a caneca, é o número 29. Então, vamos lá.
tá um pouco pequeno, não tô conseguindo enxergar o nome de quem é. Isso. Tem como aumentar um pouquinho mais, Júlia? É esse nome do e-mail? Isso. Eu posso ler para você? Isso, eu não tô... É alexaniarribeiro.rm@gmail.com. Isso. E o nome ela colocou ARD. Deve ser deu uma abreviada aí. isso. Então... Então, primeira sorteada, a Alexânia, se tiver presente aí, conseguir responder. Aí, caso a pessoa não responda, a gente vai sortear novamente. Então, vamos aguardar um pouco até que ela responda. E vamos partir para o segundo sorteado. Que vai ganhar um chapéu. Número 28. Lucineide Pereira Braga. Ganhadora de uma caneca. E se estiver presente, se manifestar aí no chat. Por enquanto, ninguém se manifestou ainda. Agora vamos para o terceiro sorteado, né? Que vai ganhar uma bolsa. Número 9. Laila Alonso. Se tiver aí, dê um ok aí no chat. Por enquanto, ninguém, né, Aline? Me ajuda. Desculpa, eu tinha desativado aqui. Eu estou olhando, ainda não vi ninguém respondendo. Acho que a gente pode... só um momento que alguém... A Laila disse que ela não tem o canal, então ela não está conseguindo comentar. Mas... Deixa eu ver aqui. Mas já entrou em contato comigo e deu para ver que ela estava assistindo a palestra. Tá, então aí a gente pode fazer o primeiro e o segundo do sorteio de novo, né? Número 11. Ana Luísa Oliveira Damascena. Ela acabou de comentar aqui. Ela com certeza está online. Ela está online, comentou bastante. Certinho. Então, a Ana Luísa ganhou o chapéu. E agora vamos para o segundo, para ver quem vai ganhar a caneca.
Laila Alonso. Foi o número 9 de novo, né? Foi repetido. Então, a gente faz outro. Foi. Vinte e sete. Evane Maria Aparecida Braga. Não, a Laila ganhou, o pessoal comentou aí no chat, a Laila ganhou só o primeiro, que foi o... Foi o primeiro, né? Evane... não respondeu também, então vamos sortear de novo. Dezessete. Matheus Abraão de Oliveira. Matheus também não tá aí, será? O Matheus ainda não respondeu também, não. Então vamos pro próximo. Larissa Pires Cavalcante Fabem. Larissa Pires. Eu acho que pode ir pro próximo também. O pessoal não tá querendo prêmio hoje, não. Não. Vinte e um. Letícia Valeriano Ferreira do Carmo. Ângela tinha saído? Ângela não. Ah, tá. Não, porque ela comentou aqui. Porque saíram os nomes, eu já fiquei perdida quem já tinha ido. Pode ir pro próximo também.
6. Débora Couto Mundim da Fonseca. Débora Couto. Próximo também. Olha, a Lucineide se pronunciou agora. Ei, Lucineide. Já passou a vez dela. Ah, agora sim. Raquel Maria de Magalhães, a petiana. Raquel, tá por aí? Então tá bom. Ganhou a caneca. Só um momentinho. Então, parabéns aos ganhadores, né? A gente vai entrar em contato com cada um de vocês para a entrega dos brindes, então não se preocupem. E queria agradecer mais uma vez a Aline pela disponibilidade e pela palestra excelente. Eu que agradeço, Aniquele, né, a todos vocês do PET, é um prazer. Eu já participei do PET também, então é um grupo que eu gosto muito, sei da importância do trabalho de vocês, então para mim é um orgulho mesmo, um motivo de muita felicidade estar aqui hoje, né, fazendo essa palestra com vocês. Eu que agradeço e é isso, se vocês tiverem alguma dúvida depois desse assunto ou de qualquer outro assunto, né, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição também. Tá certo, muito obrigada. Então, pessoal, não se esqueçam, né, de preencher a lista de presença e o formulário de feedback. Lembrando também que a SEALI, a Semana da Engenharia de Alimentos, está chegando, né? Então, faça a sua inscrição e qualquer dúvida que vocês tiverem também, entre em contato com a gente. Estamos à disposição, né, para o que for preciso. E obrigado a todos, né, e boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.